Império Bizantino ou Império Romano do Oriente. Iniciaremos com a questão, em seguida abordaremos o conteúdo relativo à cidade de Bizâncio, que denominou o Império, abordaremos em seguida o próprio Império, seu declínio e no final uma questão para nos ajudar na fixação do conteúdo. Vamos então à nossa primeira questão. O Império Romano, em crise profunda desde o século III, foi desmembrado em 395 pelo imperador Teodósio. A parte ocidental manteve Roma como capital, enquanto do lado oriental a cidade de Constantinopla se tornou sede do governo. A partir de então houve 2 imperadores, um em cada centro de poder. No entanto, enquanto Roma se enfraquecia cada vez mais, Constantinopla prosperava tanto nas atividades econômicas quanto nas culturais. Uma das obras mais significativas de Justiniano, imperador bizantino, deu-se no campo jurídico com a revisão e compilação de leis romanas, que recebeu o nome de. Ou seja, a questão quer saber qual o nome das leis ou do código jurídico instituído durante o governo do imperador Justiniano, que governou, que foi imperador do Oriente ou da parte oriental. Note que, após a divisão do Império em 395, as características que se seguem são distintas para o lado ocidental e o lado oriental. Enquanto o ocidental encontra-se gradualmente enfraquecido, o lado oriental, com a sua capital Constantinopla, encontra-se prosperando. Então são características distintas, diferentes, que vão caracterizar no período da Idade Média o lado ocidental do lado oriental. E esse compilado de leis que foram instituídas durante o Império de Justiniano deu-se o nome de alternativa A, Lei Imperial, alternativa B, Decretos Imperiais, alternativa C, Direito Consuetudinário, alternativa D, Direito Canônico, ou alternativa E, Corpus Iuris Civilis, ou seja, Corpo de Direito Civil. A alternativa correta, letra E, Corpus Iuris Civilis, ou Corpo de Direito Civil, o compilado de leis romanas instituída no período do imperador Justiniano, que governou entre 527 e 565 d.C. E o que se denomina de Império Bizâncio. A nomenclatura Bizâncio é a partir da cidade que foi fundada pelos gregos no século VII a.C. No ano 330 d.C., o imperador romano Constantino a denominou de Nova Roma. Com sua morte, ou seja, a morte de Constantino, a cidade passou a se chamar Constantinopla. A sua tomada pelos turcos otomanos em 1453 é considerada o fim da Idade Média. E atualmente denomina-se Istambul, na Turquia. Aqui podemos ver a localização de Constantinopla ou de Bizâncio. À esquerda encontra-se a Península Itálica, abaixo o Mar Mediterrâneo, aqui está a Grécia ou a Península Balcânica, aqui uma de suas cidades, Atenas, o Mar Egeu, e entrando pelo Mar Egeu encontra-se o Mar de Mármore, e entre o Mar de Mármore e o Mar Negro estava a cidade de Constantinopla, ou a sede do Império Bizantino, localizada aí no fluxo comercial entre o Ocidente e o Oriente. Esta era, portanto, a cidade de Bizâncio, que se tornou a cidade de Constantinopla em homenagem a Constantino. Recordamos que no ano 395 o Império foi dividido entre Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Tema este aqui da nossa aula,
Já tratamos sobre o Império Romano do Ocidente na Idade Média, em nossa aula sobre Alta e Baixa Idade Média Ocidental. Enquanto que este lado ocidental ele entra em declínio, em decadência e se fragmenta em vários reinos, o Império Romano Oriental ele é visto como uma continuação do Império Romano, diferentemente do Ocidente. O Oriente permanece unificado. Durante ao longo de toda a Idade Média, os imperadores bizantinos conseguiram manter a cidade de Constantinopla protegida através das suas muralhas ou de acordos com os invasores, ou bem como, às vezes, o pagamento pela manutenção da paz com estes outros povos. Outra característica relativa à nomenclatura do imperador, que era denominado de Basileu. Ele controlava a legislação e comandava as forças militares, bem como nomeava as principais lideranças religiosas. Essa característica ficou conhecida como cesaropapismo, ou seja, que era atribuição do imperador ou do Basileu à nomeação dos cargos clericais. Durante o governo de Justiniano, entre 527 e 565 d.C., o Oriente e o Ocidente foram unificados. Foi um esforço do imperador Justiniano realizar este feito. O Código Justiniano, a qual fez referência à questão, denominado também de Corpus Iuris Civilis, constituiu um compilado de leis que tinha por objetivo representar a unidade e a continuidade do Império Romano. Portanto, dentro do conjunto desses esforços para demonstrar que o Império Bizantino era a continuação do Império Romano, encontra-se a compilação destas leis. E o Império Romano do Oriente, ou o Império Bizantino, chegou a ter esta composição de sua extensão no ano de 565, tendo em seu corpo a parte tanto oriental quanto a parte ocidental. Porém, após a morte de Justiniano, não foi possível continuar nesta amplitude. Outra característica deste momento foi o denominado Cisma do Oriente no ano de 1054. O relacionamento entre a Igreja Católica Romana, ou seja, aquela sediada na cidade de Roma, e o Estado bizantino não foi, porém, pacífico. Depois do reinado de Justiniano, houve uma série de conflitos teológicos e políticos entre os partidários dos imperadores bizantinos e a hierarquia católica comandada pelos papas. Esses conflitos culminaram em 1054 com o grande cisma do Oriente. Assim, o mundo cristão foi dividido em duas grandes igrejas. De um lado, a Igreja Católica do Oriente, conhecida como Igreja Ortodoxa, com sede em Constantinopla e chefiada pelo Patriarca. De outro lado, a Igreja Católica do Ocidente, conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma e comandada pelo Papa. Temos aqui outras características que vão diferenciar ou distinguir o Ocidente do Oriente. A divisão entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa Grega. A Igreja Católica Romana sediada em Roma, a Igreja Ortodoxa Grega sediada em Constantinopla, a Igreja Católica Romana liderada pelo Papa e a Igreja Ortodoxa Grega liderada pelo Patriarca. E ambas permanecem até o momento com esta configuração. Vamos observar algumas características do seu declínio, recordando que o período a qual denomina-se de Idade Média, ela se iniciou no ano 476 d.C., com a queda do lado ocidental do Império Romano, e ela se encerrou no ano 1453 d.C., com a queda do Império Romano do lado oriental, e que a Idade Média divide-se em Alta Idade Média,
e Baixa Idade Média. Do lado oriental, entre os séculos 7 e 8, o Império Bizantino perdeu territórios para outros povos. Em seguida, também a Palestina, a Pérsia, o Egito e em 711 a Península Ibérica passaram do domínio bizantino para o controle do Islã, religião que surge no século 7 d.C., sob a liderança de Maomé na Península Arábica, e a partir da Península Arábica vai se estender sobre o norte da África e subir em direção à Europa, bem como posteriormente subir em direção ao Império Bizantino. Nos séculos seguintes, o Império sofreu crises internas, revoltas e conflitos religiosos. Em 1204, uma cruzada organizada por venezianos, que seguia em direção a Jerusalém, mudou de rumo e invadiu Constantinopla. O tema das cruzadas está em nossa aula sobre a Baixa Idade Média. Tesouros, obras de arte e livros preservados por vários séculos foram destruídos ou saqueados. A capital bizantina foi incendiada e não conseguiu mais recuperar. Em 1453, após 7 semanas de resistência, Constantinopla sucumbiu ao ataque dos turcos otomanos, chefiados por Maomé II. O episódio marcou não apenas a queda do Império Bizantino, mas também o término do período que a historiografia convencionou chamar de Idade Média, marcando, portanto, historicamente, o fim da Idade Média e o início do período histórico denominado de Idade Moderna. E esta Idade Moderna teve a duração até a Revolução Francesa, evento ao qual encerrou a Idade Moderna e iniciou a Idade Contemporânea, a qual estamos até os nossos dias. Tem-se assim, portanto, a chegada ao final do Império Bizantino ou Império Romano do Oriente. Vamos à nossa segunda questão. O Império Bizantino, após a queda de Roma, que ocorreu no ano 476, gradativamente se afastou da influência ocidental e da autoridade exercida pelo Papa. Em meados do século XI, após uma série de discordâncias, ocorreu o cisma do Oriente, que dividiu o cristianismo em duas partes. No Ocidente, a Igreja Católica Apostólica Romana se manteve, mas no Oriente, outra igreja cristã foi formada. Assinale o nome que recebeu a Igreja do Império Bizantino. Alternativa A, Igreja Protestante. Alternativa B, Igreja Renascentista. Alternativa C, Igreja Cristã Ortodoxa Grega. Alternativa D, Igreja Supra-Oriental. Ou alternativa E, Igreja Moderna. Alternativa correta, letra C, Igreja Cristã Ortodoxa Grega, tendo em vista que o idioma adotado foi o grego, enquanto que a Igreja Romana adotou o latim. Portanto, a alternativa C. Chegamos assim ao final de mais uma aula. O link para o download do slide estará na descrição. Inscreva-se em nosso canal, conheça nosso conteúdo do blog, ouça nosso conteúdo do podcast e temos também nosso e-mail para contato. Bons estudos e até a próxima!